fizer um paralelo meio que com as camadas da pilha da rede clássica mesmo, né? Essa distribuição do emaranhamento, ela teria relação basicamente assim com quais camadas, né? Essa é uma dúvida que eu tinha para... Muito ótima pergunta. Aqui no slide, a gente consegue ver que conforme a gente vai andando aqui nos slides, vocês vão poder ver lá também depois, aqui fica azulzinho, tá vendo? Então, essa parte de criar esses enlaces quânticos, esses entrelaçamentos quânticos, né? Ela fica na parte de Physical Entanglement e Entanglement Control. São nessas duas partes da camada, as camadas mais primordiais, vamos dizer assim, em que isso acontece, entendeu? Certo. Então essas seriam as camadas de uma rede quântica, né? Camada física, camada de Entanglement Control, Error Management, Quantum State Propagation, Error Management e camada de aplicação. Isso aí. Ah, legal. Perfeito. E aí aqui é onde cada camada se aplica, né? Isso aqui é feito para ter a rede em si, né? Esse only one hop para ter a rede em si. Óbvio que isso aqui vai, depois que é gasto, vai ter que criar de novo, né? Mas o ponto é que precisa dessas camadas para a gente constituir uma rede quântica inicial. O primeiro error management é para purificar essas ligações. Depois que a gente purifica, a gente consegue fazer o Quantum State Propagation, que é os entanglement swaps, né, que a gente vai aumentando cada vez mais o tamanho do entanglement, que a gente consegue ver aqui, que vai aumentando justamente nessa parte do Quantum State Propagation. Depois disso, quando a gente já tem um nó que liga a hélice a Bob diretamente, a gente ainda pode ter uma outra camada de error management, que, para ser sincero, eu não entendi exatamente para que ela serve. E aí também tem a camada de aplicação, que vai, de fato, consumir esse entanglement para fazer o que ele precisa fazer, né? Que, no caso, seria um transporte quântico. Essa é a ideia de a gente ir passando pelas camadas, igual a gente passava pelas camadas da rede clássica, né? O objetivo foi colocar aqui justamente para a gente ter esse paralelo. Tá ótimo. Ok. Obrigado, Pedro. Deu para perceber que você se familiarizou com vários dos conceitos aí para se preparar aí teu grupo. Ok. Então acho que a gente pode passar para o próximo. Valeu. Vamos passar para o grupo que vai apresentar observações sobre as conclusões, né? Senos, Miranda, Pedro Possato, Leonardo Emerson, Matheus Santos. Perfeito. Isso. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui. Vocês prepararam o vídeo ou vocês vão apresentar agora? A gente vai apresentar agora. Tá ótimo. Preparamos slides. Perfeito. Eu tô gravando, tá? Tranquilo. Ok. Bom, então, bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu posso começar? Estamos sim. Quem tá falando? Olha, quem tá falando agora? É o Pedro Possato. Ah, ok, Pedro. Bom, então, o nosso trabalho pode passar o slide, que esse é só um introdutório. Uhum. A gente focou na seção 2.5, que é basicamente uma conclusão do artigo que foi selecionado, The Future of Internet Working. E para até abordar um pouco assuntos mais específicos do que o resumo que é feito, a gente também focou em 4 trabalhos relacionados, que são brevemente citados durante essa seção do artigo. Pode passar. Aqui é o... Perfeito, sim. Então, como o Pedro disse, é uma conclusão. Então, alguns desses conceitos que a gente já ouviu nas outras apresentações, a gente vai passar por isso de novo, né? Então, a gente viu que com potencial tecnológico e aumento da necessidade de processamento de dados cada vez maior e mais rápido, mais preciso, a computação quântica se apresenta como uma promessa revolucionária para mudar todo esse paradigma, toda a forma com que a gente vê e processa esses dados.
conta a eficiência desses dados, né? Como esses dados são processados, né? A capacidade de resolver problemas que são impossíveis para os computadores convencionais tem potencial de mudar o mercado em indústria, comércio, inteligência e até questões militares, né? Além disso, a computação quântica pode ser usada, por exemplo, para simulações de reações químicas e moleculares, otimização de cadeias de suprimentos, fabricação, modelagem financeira, aprendizado de máquina, segurança aumentada, como a gente viu nas áreas de encriptação, envio de mensagem secreta. E isso tem levado muitas empresas da tecnologia, como IBM, Google, Intel e Alibaba, a se envolver em uma corrida para construir computadores quânticos. Me lembrou bastante aquela corrida espacial, né, que já aconteceu já no passado. E este é apenas o começo do potencial da computação quântica. Pode passar. Falando aqui bem rápido, tem alguns outros problemas do que eu acabei de falar, né, além daqueles que eu acabei de falar, que podem ser satisfeitos, teoricamente, né, com o avanço da computação quântica. Problemas de fatoração inteira, como frequentemente falado, que esse problema consiste basicamente em descobrir fatores primos de um número muito grande, e é muito comum esse problema existir nos algoritmos de criptografia atual. Um famoso é o RSA, né? Tem problema de decisão de satisfatibilidade proposicional, que consiste basicamente em, dada uma fórmula lógica composta por proposições e conectivos lógicos, determinar se existe ou não um conjunto de valores para essas proposições que tornem a fórmula verdadeira. E esse problema é NP completo e é usado para modelar muitos problemas de inteligência artificial, como planejamento, algoritmos de busca e otimização. E se eu não me engano, quando você descobre uma solução para NP completo, né, você tem uma solução equivalente para todos os outros NP completo. Então, basicamente, se as teorias estiverem certas, seria uma solução rápida e eficiente para todos os problemas NP completo que a gente tem, né? E o último exemplo são problemas de simulação quântica, que consiste em simular o comportamento de sistemas quânticos complexos, e essa é considerada uma das aplicações mais promissoras, né, para a computação quântica, pois os computadores clássicos são incapazes de simular esses sistemas quânticos com precisão. É importante notar que a solução para esses problemas, ditos intratáveis, né, ainda estão em desenvolvimento, e a computação quântica tem o potencial de resolver esses problemas de maneira significativamente mais rápida que os computadores clássicos. No entanto, as pesquisas e desenvolvimento continuam sendo necessárias para alcançar essa capacidade. Pode passar. Agora, sobre a internet quântica, um passo crucial para aproveitar o potencial da computação quântica é a construção dessas redes quânticas, que já foram mencionadas. A internet quântica é uma proposta para escalar a comunicação de informação quântica, né, e clássica também, em grande escala. Ela permite a distribuição de informação entre diversos dispositivos e assim permite o acesso a recursos computacionais distribuídos. Atualmente, a tecnologia das redes quânticas ainda está em estágios iniciais, como eu já falei, de pesquisa e desenvolvimento, mas já foram propostos vários protocolos de comunicação quântica e criptografia, incluindo distribuição de segurança para criptografia, geração de números aleatórios, compartilhamento secreto, impressão digital quântica. Vários desses conceitos já foram falados, né? Pode passar. Bom, então falando um pouco aqui dos fundamentos da computação quântica, uma das coisas que a gente precisa primeiro falar é que os fenômenos que a gente vai observar são diferentes dos fenômenos físicos que a gente está habituado. Uma das coisas que são diferentes é a utilização de qubits, que é a unidade de informação quântica que a gente vai ter, substitui os bits na relação com os fenômenos físicos habituais, e ele tem o dever de armazenar e processar essas informações. A gente tem algumas propriedades especiais que a gente pode falar sobre os qubits, duas delas que são mais conhecidas. Primeiro, a superposição,
que tem uma analogia muito famosa que quem está começando a ver sobre o tema normalmente conhece, que é o gato de Schrödinger. A ideia já foi até falada, mas dando uma resumida, é que você tem o gato e uma partícula ali que pode decair a qualquer momento. A gente não tem como saber em que momento isso vai acontecer, então enquanto a caixa está fechada e a gente não está observando, o gato pode estar vivo ou morto, porque a partir do momento que a partícula decai, ele morre. Então, enquanto a gente não está observando, a gente tem como se fossem duas realidades possíveis, uma para representar cada estado de vida do gato, e a partir do momento que a gente abre a caixa, um desses universos que, digamos assim, vai ser o falso, vai colapsar e vai sobrar só o outro que reflete o que realmente está acontecendo. E a segunda propriedade que a gente pode falar aqui é do entrelaçamento, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, que é basicamente a ideia de que duas partículas que estão longe, que não estão conectadas de maneira física, uma é medida ou sofre alguma interferência, a outra acaba sofrendo essa própria interferência, mesmo que elas não estejam conectadas. Então é um fenômeno um pouco diferente do que a gente está habituado. Pode passar. E por último aqui vamos falar do teorema da não clonagem, que é basicamente um princípio fundamental que a gente tem na informação quântica. A ideia de que é impossível criar uma cópia independente idêntica a um estado quântico já desconhecido, que também é diferente do que a gente está habituado, e é um dos pilares da segurança da informação quântica, principalmente da criptografia quântica, e garante uma maior segurança aí para o que a gente está estudando. Pode passar? Bom, agora começar a falar sobre alguns desafios, né, na implementação da internet quântica. Ao construir essas redes, existem desafios significativos a serem superados ainda devido às leis da mecânica quântica. O teorema da não clonagem, como foi falado agora, e o teorema de não divulgação impedem a transmissão de informação quântica para mais de um destino. Isso afeta o projeto da camada de enlace, tornando necessário redesenhar e desenvolver técnicas eficazes de multiplexação para conectar múltiplos dispositivos quânticos a um único canal, como uma fibra óptica, né? O acesso ao meio pode ser baseado, por exemplo, na divisão de frequência de fótons para a distribuição de entrelaçamento. Também há desafios relacionados à conexão e manutenção do entrelaçamento ao longo de distâncias longas e as exigências crescentes de armazenamento e processamento de qubits. Em relação a esses desafios de conexão a longa distância, né, vem a questão dos repetidores quânticos, que o outro grupo já até falou muito bem. Mas aqui eu vou até mostrar algo um pouquinho diferente, que é em relação às gerações propostas, né, desses repetidores. Falar aqui para superar, né, esses desafios, a comunidade de informação quântica propôs, né, a utilização desses repetidores, e esses dispositivos são usados para armazenar os qubits temporariamente ou para corrigir erros enquanto o sinal é transmitido, né, ao longo de longas distâncias. São 3 gerações de repetidores quânticos propostas até o momento, cada uma com diferentes níveis de tolerância a erros e exigências de recursos físicos. A primeira, ela utiliza a geração e purificação de entrelaçamento e requer sinais clássicos bidirecionais entre todos os repetidores. Então, tanto na parte da geração do entrelaçamento quanto na purificação de erros, é necessário a sinalização clássica, né, na primeira geração. Já na segunda, ela introduz a codificação quântica, e a correção de erros ainda é clássica, né, para substituir a purificação de entrelaçamento, e requer, enfim, vai requerer ainda o sinal clássico para fazer essa repetição, né. Já na terceira geração, para corrigir, ele é corrigido de forma determinística, mas ainda não foi completamente desenvolvida, ainda está numa parte bem conceitual mesmo, mas nessa terceira geração já não vai mais, teoricamente não iria requerer, né, uma sinalização clássica para fazer essa repetição do sinal, já que tanto a purificação quanto a geração do entrelaçamento não requer nessa sinalização.
Então, eu acho que isso que você está mostrando, Lucas, talvez seja exatamente aquela parte que o Pedro comentou, que era aquela camada, embaixo da camada de aplicação, que é a camada de correção de erro. Que o Pedro te fala que não tinha entendido muito bem. Não tenho certeza, mas me parece que talvez seja exatamente isso aí que está mostrando, que se encaixe lá. Vocês sabem que camada... Será que isso... essas 3 gerações... Eu não cheguei a ver a fundo essa questão, mas realmente, assim, o que eu vi é que essa terceira geração ainda ela é algo mais conceitual, né? Não foi completamente desenvolvida, mas enfim, eu acho que eu acho que se encaixa um pouco naquilo. Talvez se encaixe exatamente onde ele falou ali, que tinha aquela camada de correção de erro. Talvez seja exatamente o que essa terceira geração se propõe a implementar ali em cima em camadas superiores, né? Porque, pelo que eu entendi, tem os erros físicos nas camadas inferiores, mas aí estão usando codificação quântica nas camadas superiores para corrigir esses erros físicos. Então, talvez seja exatamente aquela lacuna que tinha ficado pendente lá. Pode ser. Porque aqui eu não cheguei a ver assim, em relação a essa questão das camadas, mas interessante. Mas pode ser. Mas fazer esse paralelo acho que seria interessante, né? Sim. Pode passar? Tem mais alguma questão? Da minha parte, não. Então, vou continuar. Sim. Beleza. Então, continuando aí, falando ainda dos desafios, né? A gente tem o desafio de coerência e fidelidade, né? Como até os outros grupos já apresentaram, que é porque os qubits eles são elementos básicos de processamento, né? De computador quântico, que são extremamente sensíveis, né, ao meio ambiente. Qualquer pequena interferência, como uma partícula de luz ou calor, pode alterar o estado do qubit. Isso aí leva a erros de cálculos, né? É uma coisa muito ruim. Além disso, também é bem difícil de manter os qubits em um estado coerente durante um longo período de tempo. E que isso é muito necessário, né, para a gente fazer cálculos mais complexos. Pode passar, por favor. Alguns fatores aí que influenciam diretamente aí na estabilidade, né, de um qubit. E a gente também tem que ter uma proteção contra radiações eletromagnéticas, porque qualquer uma dessas interações também altera o estado do qubit e causa um erro de medição. Os níveis de tensão e corrente têm que ser controlados precisamente também para manter a estabilidade do qubit. A gente tem que ter um controle temporal bem preciso, assim. Os comandos eles têm que ser enviados com uma precisão assim de milissegundos, não de segundos, dependendo do sistema quântico, né? Principalmente se o sistema quântico for muito grande, porque qualquer imprecisão causaria uma incoerência no sistema. E também a gente tem que ter uma seleção cuidadosa dos materiais. Os materiais usados para construir um qubit, eles têm que ser selecionados cuidadosamente para minimizar a presença de impurezas que podem afetar o estado do qubit. Pode passar, por favor. Bom, bom dia, eu sou o Leonardo, né? Eu vou falar um pouco sobre alguns desafios um pouco mais práticos, né, para o avanço das redes quânticas, né? Eu separei em 3, né? O primeiro seria a distribuição de emaranhamento, né? A gente sabe que, igual nas redes clássicas, né, a gente tem nas redes quânticas, né, que a transmissão da informação ela seria limitada pela taxa clássica, né, de transferência de bits, né? Principalmente por causa para transmitir as saídas de resultados, né?
Mas uma diferença seria a questão que a transmissão ela seria alcançável apenas se um estado de Bell pudesse ser distribuído entre os nós, né? E aí a gente precisa de mais pesquisa, especialmente do ponto de vista de engenharia, né? Nessa área. Acho que você pode passar. Mas aí eu separei entre camadas nessa questão, né? Na camada física, né, a gente tem que o emaranhamento ele é um recurso perecível, né? Isso está muito ligado ao fato de que quando você interage com o meio externo, né, o emaranhamento interage com o meio externo, né, ele é perdido ao longo do tempo, né? E essas perdas elas afetam, né, a qualidade do processo do teletransporte, né? E aí a gente tem que as técnicas clássicas, né, de correção de erro, elas, nesse caso, não poderiam ser usadas para compensar as perdas, né? E aí, para a gente ter um emaranhamento robusto, né, a gente precisaria de técnicas de correção de erro quântico, né, que seria um desafio, né? Na camada de enlace, eu citei a questão do teorema da não transmissão, né, para a informação quântica, né, que no caso ela traz um impedimento, né, de que, por exemplo, uma informação quântica ela seja transmitida para mais de um único destino, né? Essa é uma diferença fundamental, né, que a gente vê em relação às redes clássicas, né? Porque, consequentemente, né, a camada de enlace nas redes quânticas ela vai ter que ser repensada, né, para que a gente tenha as técnicas de multiplexação eficazes, né, como o Lucas já tinha falado anteriormente, né? E na camada de rede a gente tem que pensar do ponto de vista de conectividade, né? Porque isso se traduz em termos de realizar o teletransporte, né, entre os dispositivos quânticos, né? E aí, em relação ao teletransporte, né, a gente sabe que o processo de teletransporte ele destrói o emaranhamento na fonte, né, que seria um problema também, né? Então, se a gente tiver que teletransportar um novo bit quântico, né, após uma transmissão, a gente teria que criar um novo par emaranhado, né, entre a fonte e o destino, né? E o que também seria um desafio, né, para essa questão, né? Pode passar. O segundo desafio que eu coloquei foi em relação a uma interface, né, que trabalhasse tanto com os Matter qubits, tanto com os Flying qubits também. Em geral, existe um consenso, né, sobre utilizar os fótons, né, como um substrato para os bits quânticos, né? Ou seja, como um portador de emaranhamento, né? E aí a gente tem os Flying qubits, né, que eu coloquei aí, né? Que nesse caso o objetivo dos Flying qubits seria transportar bits quânticos para fora dos dispositivos quânticos, né? No caso, usando a rede, né, para transmitir as informações quânticas, né? E por outro lado, também existem tecnologias para criar um Matter qubit, né, que é um outro conceito de qubit, né, que trabalha de uma outra maneira, né? Mas entre essas tecnologias teriam os pontos quânticos, Transmon e algumas outras, né? Mas uma consequência que eu percebi nos estudos que a gente estava lendo sobre isso era que há necessidade de criar uma interface que lide com esses dois tipos de qubits, né? Para você enfrentar essa diversidade tecnológica, né? E essa interface ela também teria que ser compatível com as peculiaridades dos canais físicos, né? Principalmente onde se propagam os Flying qubits, né? E aí teria uma necessidade de criar modelos de comunicação para isso, né? Seria um desafio também. Pode passar. Essa é uma ilustração, né, em relação à interface, né? Só uma ilustração mesmo. Pode passar. O terceiro desafio, eu criei um conjunto, mais ou menos, de desafios, né? Que seriam mais voltados para a implantação, né, das redes quânticas, né? E aí eu citei, né, a questão dos limites tecnológicos para os qubits, né, e a limitação também física dos processadores quânticos, né. Em segundo, eu citei a questão dos limites para a comunicação quântica, né. Nesse caso, a gente teria um problema em relação às arquiteturas, né, porque você teria que levar em conta barramentos de alto custo, né, principalmente barramentos de dados, né, de alto custo, né. E isso limitaria, né, provavelmente limitaria, né, o tamanho dos clusters que teriam um poder quântico, né, porque principalmente no artigo eu vi que a princípio, né, essa rede quântica ela estaria concentrada principalmente em data centers de empresas bem grandes, né, principalmente porque a arquitetura para você ter todo esse aparato seria bem grande, então não seria uma coisa acessível a princípio para as pessoas comuns, né. Eu também citei, né, o desenvolvimento de novos protocolos, né, que também é um problema, né, como já foi citado anteriormente, né, e a questão da integração das redes clássicas com as redes quânticas, né, que também é um problema, né, porque a gente não teria uma transição
rápida entre essas duas redes, né? Seria uma coisa bem gradual. Então a gente teria um problema aí para integrar essas dois tipos de rede, né? Então seria isso, esses desafios de implantação. E complementando, né, os desafios com esses protocolos, a gente tem necessidade, né, de ter uma comunicação quântica segura, né, e para garantir que as informações elas sejam transmitidas através da rede e essas informações sejam confiáveis, né, elas não possam ser interceptadas por terceiros. E isso é um desafio importante para garantir a privacidade e a segurança das informações, né. Outro desafio também é a latência, porque as informações quânticas são altamente sensíveis à latência, né, e isso pode afetar a precisão dos resultados. Escalar uma rede quântica distribuída também é bem significativo, porque é necessário garantir que a rede consiga lidar com uma grande quantidade de nós e informações sem comprometer a coerência. Outro problema também, só finalizando, é a questão da interoperabilidade, que é a integração, né, com outras redes. Isso porque a gente tem vários tipos de redes, né, construídas que são compostas por diferentes tipos de qubits e diferentes tipos de tecnologias. E é importante que essas redes, né, elas sejam capazes de se comunicar umas com as outras, trabalhando junto de forma eficiente. Aqui só para falar da evolução do cenário atual, a gente sabe que é uma área com alto risco de investimento, principalmente por 3 motivos. É uma área muito complexa da gente estudar, o custo dela é alto, a gente não consegue fazer grandes avanços na área sem, enfim, fazer investimentos altos no cenário e sem garantias, né? A gente não pode garantir que o que a gente está estudando ali, investigando, vai trazer algum resultado, algum benefício concreto. Então é um investimento realmente bem arriscado, mas tem um potencial enorme, né? A gente pode observar grandes benefícios para a sociedade caso a gente consiga chegar em algo de sucesso. Para isso, como a gente já falou, diversas grandes empresas investem na área, mas sempre com cautela, exatamente por ser uma área de muito risco. E aí existe essa sugestão até de um dos artigos de incentivar que próprias ações governamentais criem leis que incentivem esses investimentos para que essas empresas consigam garantir que, mesmo que elas investam dinheiro pesado ali e não dê certo, elas não saiam todo prejuízo. Então, mais para incentivar mesmo que essa área cresça. E, além disso, para talvez atuar ali como um agente neutro que possa desenvolver padrões para o que está sendo criado, porque se muitas empresas diferentes, às vezes, investem no setor, acabam tomando rumos muito diferentes e a gente tem ali, às vezes, resultados que não conseguem conversar muito bem entre si. Então, o ideal é que a gente consiga ter um avanço meio que em conjunto. Pode passar. E aí, só para citar rapidamente algumas das diversas iniciativas, por exemplo, que os Estados Unidos têm, a Lei de Iniciativa Quântica Nacional, o Escritório de Coordenação Quântica Nacional, o Subcomitê de Ciência e Tecnologia Nacional sobre Ciência da Informação Quântica. Então, aí mostrando alguns desses incentivos que existem já, que já são realidades, para que esse campo realmente continue prosperando aí, tendo investimentos. E falando rapidamente também da China, que já lançou sua primeira rede de chave quântica, que utiliza comunicação via satélite, é conhecida em inglês como MISSIOS. Então, a gente já tem algumas realidades aí no cenário, né? Não são, já podem sair um pouco do papel. Pode passar. Então, concluindo o nosso trabalho todo, né, a conclusão da conclusão, vimos que, apesar dos desafios, há grande interesse em investimento em desenvolver tecnologias de redes quânticas, devido ao seu potencial de mudar vários mercados. Isso inclui essas aplicações de computação distribuída, simulações químicas e moleculares, tudo que a gente já falou já. Essas grandes empresas estão competindo para construir esses computadores, né? Mas atualmente essa competição está meio que limitada a empresas já consolidadas, né, com muito capital para investir, justamente porque é muito caro e é muito incerto essa tecnologia. A internet tem sido, como de novo, né, a internet quântica tem sido proposta
uma estratégia chave para escalar significativamente o número de qubits da comunicação quântica e clássica, né? E por fim, para a internet quântica, embora ainda na sua infância, com uma tecnologia muito rudimentar ainda, é um novo conceito muito interessante, onde todo um novo conjunto de ideias, ferramentas na fronteira entre a física, a engenharia de computação e telecomunicações será necessário para um desenvolvimento bem sucedido nesse campo, né? Pode passar? E aí, enquanto isso, o gato tá planejando sua vingança contra o Schrödinger. Pode passar. Muito obrigado. Tá certo. Por favor, façam perguntas sobre aquilo que vocês acharem interessante. Obrigado, Senos. Obrigado, pessoal. Tá ótimo. Só o tempo... Peço perdão pelo tempo aí, a gente acabou se empolgando. Não, tranquilo. Teve também um pouco já de perguntas durante a apresentação, mas se alguém tiver mais algum, tudo bem, senão acho que é melhor a gente passar para o próximo. E pedir para os próximos, para, se puder, ficar estrito aí nos 15 minutos mais 5, seria ótimo para a gente poder ter pelo menos mais 3 apresentações hoje. E aí talvez falte só uma que eu vou talvez pedir para deixar para meio-dia. E aí talvez sendo uma apresentação só com o grupo mesmo, com o grupo e o grupo que vai tirar, fazer comentários. Se conseguirem fazer em menos de 15 minutos, pode até ser... mas eu acho que não vai dar para fazer mais de 3 agora. Mas vamos seguir em frente, pessoal. Então, qual é o próximo? Acho que é o nosso... Alô, bom dia. Oi, Rebeca, oi, Gabriel. Tá ótimo. Vou compartilhar aqui, peraí. Tá. Eu também vou dar